Olá, minha gente, muito boa noite. Estamos iniciando essa live sobre a pesquisa que o meu blog trouxe hoje, nesta segunda-feira, sobre a sucessão estadual em Pernambuco. A primeira pesquisa do cenário para governador em 2026, do Instituto Opinião, que faz parceria com o meu blog há 16 anos. E postamos ontem, de meia-noite, repercutiu muito ao longo do dia de hoje. Problemas técnicos? Tivemos aqui um problemazinho técnico, mas estamos recuperando aqui o sinal. Agora eu acho que está tudo ok, né, gente? Bom, desculpa aí por este episódio aí, mas está tudo bem. Como eu estava dizendo, postamos a pesquisa ontem no meu blog de meia-noite, todas as redes sociais. Bombou, vamos assim dizer. Uma diferença aí de 60 pontos percentuais no enfrentamento da governadora Raquel Lira com o prefeito do Recife, João Campos. Diferença pró o prefeito do Recife, João Campos. E nós convidamos aqui para essa live o Edson Barbosa, publicitário, popular Edinho, e o marqueteiro, estrategista político César Rocha, jornalista especializado em estratégia política. Vamos debater com os dois aqui, ao longo aí de 60 minutos, nesta próxima hora aqui, os desdobramentos desta pesquisa em Pernambuco, feita pelo Opinião. Minha equipe aqui que está me assessorando, está em contato aí com o Edson Barbosa, o César Rocha, e vamos aceitar aqui, acenar, aqui está aparecendo acenar. Vamos esperar. São as pessoas que estão chegando, né? Acenar. Eu estou esperando aqui a chegada do Edson Barbosa, o nosso Edinho, com o César Rocha. Eles que entendem de pesquisa. Eu faço apenas divulgar a pesquisa, né? E eles que são especialistas nessa questão de decifrar para o nosso público, né? Traduzir o que é que representam esses números, né? Eu sei que a leitura assim convencional, que está postado no blog, é que o prefeito do Recife, João Campos, reeleito, né? E provável candidato a governador em 2026, ele ganha, se a eleição fosse hoje, né? Mas vai ser daqui a 2 anos, ele ganha para a Raquel Lira em todas as regiões do estado, mas não ganha pouco não. Na região metropolitana do Recife, ele ganha por 81% a 10%. E ganha nas demais regiões do estado. Inclusive na região do Agreste, onde se localiza Caruaru, que foi município governado, antes de ser governadora do estado, pela Raquel Lira. Estamos esperando aí o pessoal entrar. A nossa Valesca já mandou os links e nós estamos apenas aí esperando aqui. Tem deixa eu ver o que é isso aqui. Aceitar. Epa, vamos lá, já aceitei o Edinho. Apareceu aí o nosso Edinho, é o Edson Barbosa. É na intimidade. Roda a tua câmera, Edinho. Isso. Na vertical, isso. Na vertical. Peraí, deixa eu organizar. Aí, bota aí. Eu estava aqui preparado para a horizontal. Tem que entender de tecnologia, botar aí a câmera numa posiçãozinha, pedir um suporte bem legal aí, Edinho. Chegou bem?
Tudo jóia, e você, como está? Bem. E aí, alguma surpresa com esses números? Cadê Cezinha? Cezinha vai entrar aqui. César Cezinha, Rocha. cadê César você? Rocha vai entrar aqui. Já aceitei o César Rocha, ele vai entrar aí. Então, Esperar o César Rocha, que é jornalista, estrategista político. Já aê, tá ele aí, ó. Grande Edinho, grande Magno. Começamos grande aqui, César, Cezinha. com 105 pessoas aqui que começaram a assistir a nossa live aqui. Boa noite, César. Boa noite mais uma vez, Edson. Boa noite, Magno. Boa noite, Grande Magno. boa noite, Cezinha. Irmãos, Edinho. Está aumentando, já chegamos aqui a 128. Vamos começar pelo Edson Barbosa, que eu estava perguntando a ele, viu, César? Como é que ele recebeu esses números? olha, Magno, primeiro boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Boa noite, Pernambuco, principalmente. Um abraço, uma honra enorme poder estar fazendo essa conversa com você e com César Rocha, duas pessoas extremamente respeitáveis, de extrema qualidade na comunicação brasileira, né? Pessoas assim, meus mestres, e vocês sabem disso, né? Pessoas que eu sempre escutei e escuto, né? É uma alegria enorme, emocionante para mim poder. Eu e César somos detrás das câmeras, né? Você é na frente, então para nós é mais difícil. Eu estou vendo aqui Então, que eu já não tenho mais cabelo, você está com os cabelos brancos e César está com os cabelos brancos também. mas O tempo agora, passa. então, primeiro isso. Né? Segundo, Magno, você é lenha, independentemente de qualquer análise que se faça, você saiu na frente, você furou o Brasil inteiro. Você trouxe uma pesquisa quantitativa, a primeira entre as eleições relevantes no Brasil que vão acontecer em 2026. Isso é a primeira coisa que eu acho extraordinário. Acima de qualquer coisa, nós somos jornalistas. Eu creio que nós três, eu, você e o César, se perguntarem a gente qual é a nossa profissão, nós vamos responder que somos repórteres. Somos a notícia. Hã? Somos a notícia. Nós somos repórteres. Nós somos repórteres. A gente retrata e reporta o que a gente vê e depois são as outras coisas. Então, na reportagem, você marcou um gol de placa. É fantástico o fato de você ter tido a coragem de mandar uma pesquisa. Tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho mais relevante para mim é que a pesquisa traz uma informação clara a preço de hoje. Ou seja, a extrema-direita não tem vez em Pernambuco. A extrema-direita não existe em Pernambuco na dimensão de uma disputa majoritária. Pernambuco mostra o tamanho do valor que dá à democracia, ao progresso. Mas você está considerando a Raquel Lira extrema-direita? Não. Ao contrário. A pesquisa mostra que Pernambuco não tem vez para a extrema-direita. A pesquisa traz... porque não tem um terceiro candidato, é isso? Não, eu digo que a pesquisa traz um confronto entre duas lideranças de esquerda. Entendi. Jovens. Entendi. Raquel e João. Se a preço de hoje a eleição em Pernambuco se realizasse de acordo com o que pensa o eleitorado, os candidatos seriam Raquel e João, independentemente de números. Para mim, o que me importa nessa pesquisa são os números. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso na sequência. Para mim, o que importa na pesquisa poxa, hoje são 10 de novembro, é isso? Hoje são 11 de novembro. 11 de novembro de 2024. Dois jovens candidatos, duas jovens lideranças políticas do Brasil, de esquerda, de Pernambuco, ou seja, não há espaço para a extrema-direita, como ficou comprovado nas eleições municipais. A extrema-direita... Você concorda com isso, César? Eu acho interessante essa avaliação, bem interessante, sim. Acho que, obviamente, que daqui para frente vão construir, enfim, vão surgir lideranças e tentar buscar o espaço do bolsonarismo. Não acho que seja, digamos assim, imaginável que a gente não tenha um candidato ou uma candidata
vinculada a esse campo, né? Mas é fato isso que Edinho está dizendo, é uma observação muito interessante, né? Pernambuco realmente é um estado que tem, digamos assim, um espaço mais reduzido para esse eleitorado, né? Ainda que o Lula tenha, enfim, desidratado bastante, é um outro Lula, enfim, mas ainda assim Pernambuco tem essa característica, né? E são lideranças que nascem do mesmo campo, né? Nascem da mesma árvore, digamos assim, quase que do mesmo da mesma tradição, digamos assim, né? Isso. Da Agora, mesma... agora, Edinho, vamos aqui Hã? colocar as coisas aqui nos seus devidos lugares, embora são dois candidatos aí com perfil de esquerda, como vocês estão dizendo, mas não fossem os votos dos bolsonaristas, Raquel também não teria chegado, né? Porque Raquel foi muito inteligente, ela ficou em cima do muro e Nem pegou os João, votos dos nem João, lulistas e dos bolsonaristas. nem João Magno. Um cara que tem 80% dos votos no Recife não consegue se eleger com 80% sem bolsonarista. É Uma verdade. parcela muito grande do bolsonarismo votou nele. É verdade. Assim como também votou nela. Enfim, se dividiu ali naquela eleição, né? Mas, na verdade, na campanha do Recife, até o João evitou, digamos assim, se apresentar como esquerda demais, digamos assim, sendo grosseiramente, né? Porque ele sabia que havia uma parcela grande do bolsonarismo, né? Com ele, fechado com ele. Então, eu acho que eu estou mais para esse caminho de Edinho mesmo, né? Quer dizer, tem duas lideranças que estão caminhando aí e nesse campo, né? Sem muito espaço para o bolsonarismo. Apesar de achar que, veja, nós estamos aí há quase 2 anos da eleição. Então, muita água vai passar por baixo dessa ponte e muita coisa vai acontecer. E, obviamente, que lideranças vinculadas mais à extrema-direita vão procurar o seu espaço no estado inteiro, porque eles têm um espaço. Mas vamos para os números reais mesmo. Como é que vocês consideraram João Parti ganhando em todas as regiões do estado e, sobretudo, na região metropolitana, onde ele colocou uma pontuação de 81% e Raquel apenas 10%? Veja, os números é uma leitura, sabe, Magno? É a mesma laranja, eu acho que nós vamos aqui, né? Cada um com um ponto de vista, e seguramente quem está assistindo, seguramente tem sua visão a respeito das coisas, né? Queria ampliar um pouco essa leitura, né? Para mim, o que menos importa nesse instante, menos importa, são os números, no sentido de que os números eles refletem apenas um gráfico, uma representação gráfica. O que importa, na minha maneira de ver, são os sentimentos. O que faz com que, nesse instante, né, as pessoas se manifestem dessa maneira que você está falando, no estado inteiro, a respeito de João e a respeito de Raquel. O que me importa são os porquês. Né? Veja, nesse instante é como se fizéssemos uma imagem. O João é o mocinho e a Raquel é a vilã. O João é um baita prefeito do Recife, foi reeleito com 80% dos votos. Tá? É um sujeito que faz comunicação avançada, na dimensão de que a comunicação que João faz e que a Prefeitura do Recife, enquanto instituição, fazem, né? Eles dois, é uma comunicação lastreada em entregas, em consistências, em pensamentos, com uma linguagem que a galera adora. Uma linguagem jovem, uma linguagem vinculada ao tempo de João. Né? João encontrou, a meu ver, né, há 4 anos na gestão, né, veio lastreado por uma administração sólida, 8 anos de Geraldo, dados na mão, transição rigorosamente pacífica, qualificada, pôde dar, independentemente de mérito, continuidade a uma estrutura de pensamento, né, muito preparado, muito estudioso, muito qualificado, muito consciente da responsabilidade da governação, esse é João Campos, e um popstar na medida em que fala com alegria,
que não traz arenga, leva para as pessoas conversas progressivas, junta, e é um jovem. Veja, isso é uma coisa muito importante. Os dois são jovens, Raquel um pouco de uma geração um pouco antes da de João, mas jovens, pessoas jovens, cronologicamente jovens e, na minha maneira de ver, com a cabeça também antenada com o seu tempo, cada um com o seu estilo. Né? João é esse popstar. A Raquel, né, pegou um governo de 8 anos de desinvestimento no estado de Pernambuco. Estado extremamente carente de tudo, na infraestrutura, nos serviços públicos, etc. Os 8 anos de governo do Estado que se passaram se limitaram a fazer o custeio e olhe lá e travou tudo. Nós tivemos um administrador financeiro. Porque o Paulo Câmara deixou o Estado com capacidade de endividamento, fez o ajuste fiscal, entregou um brinco de ouro para a Raquel. Entregou um Estado sem investimento, as estradas destruídas, o sistema de saúde destruído. Mas imagina, né, Dinho e César, o Estado que ele recebeu de Eduardo Campos. Que Eduardo Campos... Eu vou lhe dizer que Paulo não recebeu um Estado assim como... mamão com açúcar também não. Esse é o assunto mais fundo, eu não queria entrar. Só para ficar no primeiro, na franja. Com 8 anos de desinvestimento, porque o Paulo se focou em ajustar o custeio e as contas, para sair bem como sai, está fazendo um belo trabalho no Banco do Nordeste, que é o estilo dele, é o perfil dele. Paulo não é um líder político, Paulo é um gestor de consistência dentro das possibilidades dele. E você sabe o que é, Magno, porque você corre César, porque é um jornalista tremendo de acuidade, o que é a carência do Estado de Pernambuco. Quer dizer, foram 8 anos de desinvestimento com a tragédia de Bolsonaro, da gestão Bolsonaro, durante 4 anos e a pandemia no meio. Essa herança que a Raquel pegou. E ela teve aí 2 anos para ajustar o futebol dela, com a eleição de prefeitos na sequência, na qual ela se saiu muito bem, inclusive. Os candidatos apoiados por Raquel ganharam as eleições em Jaboatão, em Paulista, em Olinda, em Caruaru. Quer dizer, e na soma dos municípios, muito parelha o campo de força. Se somar o campo de força que está em torno de Raquel e o campo de força que está em torno de João, é ver que é uma coisa equilibrada. Não é uma... Não teve perdedor, só teve um perdedor na eleição de Pernambuco, do ponto de vista político e do ponto de vista de números, que é a extrema-direita, né? E que, inclusive, está rachada. Veja, no momento em que... César, você pode entrar a hora que você quiser, viu, César? Aqui é um bate-papo aqui. Concluindo essa para não Você veja, porque isso é muito importante. Então, você tem 2 nomes... Eu acho que precisam, que são 2 nomes extraordinários. Agora, que João ou Raquel são favoritos para perder ou ganhar a eleição, isso aí é muito precipitado. E a pesquisa, para mim, não se presta a isso. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Pegando essa deixa sua aí, Edinho. Tem 2 nomes, Raquel e João, Raquel e João. Se João não for candidato, quem vai ser o outro? Quem vai ser o candidato no lugar dele, hein, César? Aí vai ter enfim, tem uma disputa interessante, né? Tem muitos nomes, né? Nomes. Quem, por exemplo? Não, tem Silvio Costa, tem Miguel, enfim, tem um conjunto de nomes. Silvio Costa Filho que está querendo ser senador. Miguel também está querendo ser senador. Todos eles. É porque o desenho hoje é esse desenho de num campo ter João governador e no outro a governadora, a reeleição. Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte, Magno e Edinho. Eleição, a gente sabe que digamos assim, é como uma bolsa de valores. Tem que conter a emoção, segurar o coração. Se você botar o olhar muito no conjuntural, você corre o risco de se perder. Tem que ampliar um pouquinho o olhar para um horizonte mais longo. E aí, ao invés de falar, digamos, do que virá logo, eu queria falar do que houve nos últimos 2 anos para a gente poder olhar para frente. Veja bem,
2 anos atrás, quem era João? João estava lá na gestão com dificuldades, ele não estava, digamos, ele não estava na posição que está hoje. Ele tinha dificuldades, tinha tido aquele problema do inverno, inclusive, né? E perdeu, o partido dele, perdeu fragorosamente a eleição em 2022. O candidato do governo do Estado, do PSB ao governo do Estado, perdeu a eleição. Uma eleição que, num contexto em que havia 16 anos o governo do Estado e, simultaneamente, durante 10 anos, a Prefeitura do Recife. Perderam, inclusive, no Recife. Ou seja, o cenário mudou muito, o quadro mudou muito de 2 anos para cá. O que é que houve? O que houve é que, apesar da derrota do PSB naquele momento e tal, e aí sem fazer nenhum juízo de valor, enfim, é mesmo um juízo de fato, né? O que houve é que João passou 2 anos, praticamente, sem contraponto. João veio ter contraponto agora, na eleição, e ainda assim muito pouco, só no período eleitoral. Ele não teve adversário, não foi? Ele não teve contraponto, ninguém que questionasse. O que é que ele fez? Inteligentemente, ele é um cara tem que reconhecer os atributos dele e os atributos da equipe dele, que eu conheço muito bem, que é muito competente, e aproveitaram muito bem esse, digamos assim, esse vazio. A oposição no município, de fato, não cumpriu o seu papel. E aí são diversas lideranças que fazem oposição. E o fato é que ele aproveitou muito bem isso, cresceu bastante, investiu bastante em publicidade, é preciso que isso seja dito também, ou seja, uma liderança não chega a uma posição como essa do nada. Isso tem um conjunto de fatores, mas tem também muito investimento em publicidade, em comunicação direta e indireta, enfim. E ele chegou onde chegou. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, nós temos... A governadora também não ficou parada. Ela pode, digamos assim, não ter liderado uma ação contra a gestão municipal. Ela poderia ter feito isso, poderia, enfim, mas isso também caberia a uma série de outras lideranças que estavam aí. Não fez ou não aconteceu, enfim. O fato é que ela não ficou parada, ela acumulou reservas, ela organizou projetos, ela desenvolveu projetos e agora, terminada a eleição, já foi à rua e já está na rua muito fortemente com uma série de projetos e de ações, inclusive no Recife. Abastecimento d'água. Tem umas coisas que às vezes nós jornalistas deixamos, digamos assim, não percebemos que estamos com um olhar muito focado na disputa meramente eleitoral. Exato. E a gente não vê, digamos assim, um certo fogo de monturo que está queimando aí por baixo, obras em Brasília Teimosa, em Casa Amarela, um conjunto de ações, inclusive com aqueles prédios caixão. Então, eu olho para trás, vejo os 2 anos que João consolidou uma posição muito forte, isso é fato, mas olho também com olhar, e agora, daqui para frente, o que é que tem? O que eu sei é que eu rodei muito Pernambuco nas eleições e vejo a reação dos prefeitos. Os prefeitos já estão, digamos assim, assanhados com as ações que Raquel tem na manga ou que tem já na rua. Então, tem muita água pela frente. Você acha, então, Dinho, que vai ser um clássico? Não, cara, eu nem sei, como você mesmo disse, né? Eu acho que João deve estar assim, jogando nas costas dele, de Raquel, né? Uma responsabilidade e um questionamento que eles mesmos não estão pondo na mesa. É tipo assim, o que eu escuto, o que eu vejo nas ações, da mesma maneira que César, inclusive nessas eleições municipais, nós tivemos a oportunidade de estar assim, muito paralelos, muito próximos nas coisas que estamos fazendo, né? Como
Pernambuco... Essa é uma outra questão, uma outra coisa. Eu gostaria muito de fazer depois uma conversa sobre as eleições municipais de Pernambuco, pegar alguns estudos de caso sensacionais que nós tivemos a oportunidade de viver, que, infelizmente, vocês da imprensa, entendeu? Vocês da grande mídia, incluso, por mínima atenção, tá certo? Mas deixa quieto, esse é o assunto que a gente trata depois. Mas pegando aí um ponto, eu fico pensando o seguinte, veja só, o tamanho, a maravilha, e aí eu falo sem nenhum deslumbramento, conhecendo como é que está a política e a gestão política no Brasil. Você veja o que é um outro ponto de vista. A maravilha que nesse momento do Brasil, da gestão da política brasileira, Pernambuco ter no governo do Estado Raquel Lira e na prefeitura do Recife o João Campos. Isso, inclusive, Edinho, me permita só uma parte, isso, inclusive, uma constatação muito importante é o seguinte: Pernambuco tem muito a ganhar com essa disputa. Como dizia um amigo meu, um amigo nosso, setor público, ente público é um ser reativo por natureza. Se não tiver pressão, não age, não faz. Pois então, o setor público funciona assim. Então, quando há disputa, e ainda mais uma disputa acirrada, nós temos de partida já o seguinte: Pernambuco vai ganhar, porque a pressão de lado a lado é para mostrar quem fez mais, quem entrega, quem não entrega. Mas eu vou te dizer um negócio, aí o meu raciocínio vai por outro caminho. Eu entendo você e concordo contigo, mas eu quero dizer o seguinte: veja você, olhando o cenário brasileiro, um estado que tem, Raquel, governadora, Qualificado. João Campos, prefeito do Recife, teve Miguel, prefeito, com aprovação tremenda de Petrolina, tá certo? O Raimundo Pimentel em Araripina, você veja, a cidade que produz 95% do gesso do Brasil, dos maiores produtores de gesso do mundo. Raimundo é o prefeito de maior nível de aprovação no país, por todos os institutos, uma média de 75% e 80% de aprovação. Não estou falando apenas de Pimentel, falei que a economia, o mercado, a política de Pernambuco muitas vezes não percebe o tamanho da importância daquela tríplice fronteira. Oricuri, Araripina, Salgueiro, quer dizer, Pico, Juazeiro do Norte, nós estamos falando aí de um raio de algo em torno de 200 quilômetros, tomando Araripina como epicentro. É de um gigantismo tremendo. Além do gesso, uma jazida de ferro no limite entre o Piauí e Pernambuco, que será algo no nível da jazida de ferro de Caetité, da Bahia. E arribou o Estado da economia, com esforços da FIEP, etc., mas não com a dimensão que precisa ter. Veja, o Silvio Costa, ministro, na dimensão que é, Luciana, ministra, na dimensão que é, o Paulo no Banco do Nordeste. Ou seja, o que é que eu gostaria? O Anderson Ferreira, para falarmos de um quadro que foi muito bem avaliado, não é uma questão apenas de ideologia, estou falando do ponto de vista das entregas e de como a sociedade respondeu às entregas desses gestores e políticos. Era um momento de grande unidade. Inclusive o Danilo, né? Independentemente da disputa. Danilo, inclusive, que está surpreendendo na Sudene e fazendo um belíssimo trabalho na Sudene. Então, que era o sonho de Eduardo. Eduardo juntou quase todo mundo, exclusive... Aliás, eu sou até insuspeito para falar isso, porque na campanha eu chamava Danilo de Danulo. E, surpreendentemente, ele está fazendo um belíssimo trabalho lá na Sudene. Você é um arengueiro, rapaz. Você gosta de... É um Magno. É um maligno. Mas sabe uma vez que ele encontrou-se comigo uma vez, César e Edinho? Uma vez ele encontrou-se comigo depois da eleição. Ele disse: rapaz, sabia que eu morria de rir quando você me chamava Danulo? Eu ficava me divertindo, ele dizia. Quer dizer, fair play, né? Apelidos peguem quem se zanga, rapaz. Entendeu? Mas não foi eu que botei aquele apelido, viu? Aquilo foi história de Guilherme Shoa.
Edinho sabe dessa história. O que é que eu acho que seria sensacional, revolucionário nesse instante? Né? E isso aqui na Bahia, eu estou em Salvador hoje, se fez durante 8 anos. Governo do PT, prefeitura do União Brasil. Ah? Da maior liderança o Wagner, do outro lado a maior liderança o ACM Neto, mas no sentido dos interesses da cidade de Salvador e do estado da Bahia, se uniam fortemente no enfrentamento da... Por exemplo, Neto, na minha opinião, não foi governador da Bahia porque não apoiou Lula logo de cara, de olha, o PT pode ter seu candidato, mas eu vou apoiar Lula e vou fazer no Brasil o que nós fizemos com o PT na Bahia. Nos uníamos em prol do desenvolvimento da Bahia e do Brasil. Não teria havido... Mas ele não é... Mas o caso do Neto também não é questão de coerência, um político que tem lado. Eu me lembro de José Mendonça Bezerra, Marco Maciel. Era um político que tinha um lado, não saíam do lado dele. Mas esse... Aí você está querendo, uma mudança muito radical de ACM, né? Mas repare, tem uma coisa que a política não pode pensar, eu vou passar logo, Serginho, só para levantar uma bola. A política, infelizmente, muitas vezes raciocina com ideologismo que já foi, é coisa do passado. Não existe. É lucro cessante, não é esse ideologismo careta, atrasado, que impede você de ter uma visão. É a novidade do mundo da economia, da política, que precisa ser tratado pelos políticos de uma outra maneira. Seria fantástico, Raquel e João, de mãos dadas. Por exemplo, para reduzir, para acabar com o problema do saneamento básico da cidade do Recife, não tem 50% de saneamento. Uma vergonha para uma capital da qualidade de Recife. Se você junta governo e prefeitura, em 2 anos você dá um tapa nisso. E os dois, se quiserem disputar política, que vão. Mas tratando dos interesses do povo, do serviço, entendeu? Silvinho, Miguel, ou seja, as divergências políticas de caráter do jogo do poder e etc., poderiam ser tratadas em Pernambuco de uma maneira revolucionária, nova, a partir de hoje. Porque nós não temos o passado mais. A gente tem o daqui para frente. Né? Não dá para ser mala. Eu estou vendo aqui um comentário sobre um mala. Não dá para ser mala. Não dá para ficar brigando por coisas que não fazem mais sentido. O Edinho fica falando e vendo os comentários, viu, César? Eu estou vendo também. Eu só sou mais comedido, né? É porque Edinho é de Irará. Rapaz, se Irará, eu for me preocupar com os comentários, olha, essa pesquisa, o que foi de comentário... Eu acho que olha, que é isso, porque eu tenho couro de elefante, viu? A pesquisa é um retrato do momento, né? Enfim, isso é óbvio, mas é preciso, digamos assim, trazer outros elementos, porque ainda tem muito chão pela frente, ou seja, a gente vê, inclusive, Marco Marcel narrativa... dizia, a pesquisa é a fotografia do momento. Exato. Lá atrás era o retrato, né, Edinho? E a política é feito nuvem, né? Exato. Está sempre mudando. Então, quando a gente olha para o tempo que tem pela frente e para outros elementos, além dos números meramente, digamos assim, eleitorais e, enfim, de intenção de voto, você percebe que tem muita estrada. Ou seja, João, de um lado, tende a seguir na linha do que está hoje aí nos comentários de Sileno, né? na posição de Sileno, entrega, faz, realiza, enfim. E, por outro lado, a governadora também está fazendo a mesma coisa, com, digamos assim, virando aquela chave do estado de mudança para o estado de entrega, para o estado de realização. Enfim, vai ser uma disputa por aí. Agora, obviamente que tem elementos que a gente não tem, digamos assim, no tabuleiro ainda. Por exemplo, Raquel vai reacender aquela coisa da herança maldita, ou seja, ela não ganhou o governo do estado por acaso. Ela ganhou porque havia um desgaste de 16 anos, de um tempo, enfim. Mas teve um componente, ela vai reacender isso. Mas teve um componente aí muito forte, César. Foi a comoção da morte do marido dela. Porque eu acho que Pernambuco ia reproduzir a polarização nacional. Ia Anderson e Marília para o segundo turno. Eu não sei, veja,
aí a gente fazer, digamos assim, a avaliação Não, do que poderia ter pesquisas indicavam sido. isso, César. Ela mudou no dia da morte. As pesquisas todas, na véspera da eleição, Então, mas o indicavam fato, eu a sei, mas o que eu reposição quero. em Pernambuco Pronto, da veja, polarização nacional. eu estava naquela eleição, acompanhei de perto isso. Inclusive, enfim, com pesquisa até o dia da eleição. Eu sei o que poderia ter sido, o que poderia não ter sido, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: não entraria o candidato do PSB. Ou seja, já havia de partido uma possibilidade muito grande de ele não entrar. Ou seja, Não, mas quem entrava o que eu quero era o dizer é que representante do bolsonarismo e o representante de Lula. Eram esses dois que iam entrar. ou seja, mas seria quem, enfim, seria Marília, seria Anderson, seria Miguel. Nós tínhamos pesquisa que mostrava que Miguel poderia estar lá, enfim, mas o que eu quero dizer é só o seguinte, porque isso, seria a avaliação do que poderia ter sido, eu acho melhor do que é fato. O fato é que havia um desgaste, e esse desgaste fez com que a oposição, com que o PSB perdesse o Estado. Esse é fato. Deixa eu. Diante desse fato, é isso que eu estou dizendo, Raquel já há algum tempo que não, digamos assim, não coloca na mesa a coisa da herança maldita, do que poderia ter herdado do PSB e tal, mas pode colocar isso de novo. Ou seja, eu estou só citando como um exemplo de um elemento que poderá voltar a ser usado e interferir na disputa com o João. Ou seja, essa narrativa, mesmo que a gente tenha ela clara nesse momento, para esse momento, mas mesmo a narrativa ela poderá mudar, poderão entrar outros elementos Olha aqui, ó. que Esse. podem beneficiar mais ainda Cezinha, João ou favorecer Raquel. Cezinha, só um minutinho aqui pela dinâmica da live. Esse velho com a barba de Lula mente mais do que Lula Arápio. O velho com a barba de Lula. Aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aí para o que César puxou anteriormente, que para mim é o que eu. Essa coisa da eleição de 2022, da eleição de 2024, eu acho que são temas que nós poderíamos até ajustar uma conversa para ser interessante para as pessoas. Eu quero falar de uma outra coisa, César, que você trouxe, que para mim é importante. Veja bem, ampliar um pouquinho. O João vai entrar na reeleição, vai entrar no segundo mandato, né? No mandato da reeleição. Isso é um risco tremendo. Nós sabemos qual é a dificuldade extrema que os municípios brasileiros estão atravessando e as dificuldades que nós vamos ter. E depois tem o seguinte: o cara que entrega muito no primeiro mandato, o sarrafo vai lá para cima de exigências. Tá? Aquilo que você falou, o João não enfrentou a adversidade, mas tinha um lastro. Agora é uma outra realidade. A Raquel preparou-se, creio, a gestão, não apenas para fazer entregas, mas para fazer uma outra linguagem, uma outra conversa, um outro nível, porque vai estar ao lado de prefeitos reeleitos ou novos prefeitos eleitos que começam o seu mandato com as contas do passado. E que quanto mais competência e consistência tiverem para se relacionar com o fluxo do governo do Estado, com os entes, até porque o governo do Estado é, em muitos casos, repassador e gestor, do que se você... Enfim, a qualidade não apenas da gestão, do conjunto da política que se faz que vai definir qual é o padrão de aprovação. Porque a sociedade aprova rigorosamente, e isso essas eleições municipais mostraram muito, né? O reconhecimento ao serviço que está rolando, acontecendo. O negócio da conversa fiada, do papo ideológico, etc., perdeu muito sentido. Né? A importância que Bolsonaro teve na eleição de 2 anos atrás, em 22, ou na eleição de 2020, fazem séculos no mundo digital, no mundo virtual que nós estamos. A aceleração das coisas tirou isso. Essa é outra coisa, é um outro jogo, que é o seguinte. O que importa, só fechando o raciocínio, para mim o que importa é o para frente.
E nesse sentido, a pesquisa, para mim, ela é inusitada e importante. Primeiro que ela pesquisa todo dia. Hoje, quem é profissional de comunicação, de mercado, de tudo, de serviços, de ciência, ele está fazendo pesquisa todo dia. Não existe mais essa história de pesquisa antecipada aí ou não. Publicação das pesquisas, ela precisa atender um objetivo. No caso do Magno, foi dar um furo tremendo e trazer um debate que é claro hoje, em função das duas personalidades que emergem com mais força dessa eleição de 2024. Por exemplo, nós três sabemos que a aposta era de que Raquel ia se ferrar, ia tomar uma balaiada, porque todo mundo dizia que o governo era ruim, etc. Ela rachou no meio Estado enquanto gestora, mal aprovada, de acordo com as pesquisas. O resultado eleitoral não fez ela recusada em nenhum palanque dos que eu tenho conhecimento. Ao contrário. Agora, ela enfrentou um osso duríssimo de roer, que é uma prefeitura com avaliação de jogo e com qualidade, né, da comunicação, como você já disse, etc. Então, eu acho que a pesquisa ela é sensacional, porque ela traz, assim, o que é pesquisa? Ela é diagnóstico de um momento, né, que depende de muitos fatores. Ela não é o remédio, e ela não é veja, a pesquisa não é remédio nem atestado de óbito. Mas vocês acham que essa performance de João Campos foi em função dessa onda que ele está vivendo? Também. Uma personagem nacional, é uma comunicação extraordinária, menino jovem, ativo, não fala bobagem, tem consistência, se coloca com muita qualidade, tem time. Do mesmo modo que a Raquel. Agora, também aí tem uma coisa, que é o estilo, né? A Raquel é mais sóbria, mais sisuda, difícil, no sentido da expressão. Mas João faz mais política do que Raquel, porque dizem aqui que Raquel não gosta de fazer política. Eu não sei, eu também não. Eu não tenho essa capacidade de ler dessa forma, porque eu não convivo. Eu também não sei. Também não sei se se essa é uma percepção de um momento anterior, enfim, ou se é a realidade. Eu não sei também, que eu não conheço Raquel a fundo para fazer um diagnóstico. Mas o fato é que dos prefeitos que eu tive contato, e foram muitos aí, já há, digamos, uma percepção de uma mudança também no relacionamento e tal. Uma mudança que pode ser meramente, virou a chave, acabou a eleição, processo eleitoral, agora entra em jogo, entra em cena uma agenda, ou seja, entra em cena, porque aí até pegar esse gancho do digital, vai dizer, entra em cena a grade de programação, que a gente agora não tem mais eleição, não é só a televisão lá na frente, o guia eleitoral. Nós temos uma grade, fazendo uma analogia analógica, nós temos uma grade... Gostei, analogia analógica. Nós temos uma grade de programação que começa agora e vai até lá. Com o digital, só dar informação para vocês aqui. Que pode ser. Dá só uma informação para vocês aqui. O Danilo Cabral está vendo a nossa live. E falamos dele aqui, ele está acompanhando a nossa live. Não, um abraço aí para o Danilo. Vamos aproveitar essa história aí. Danilo merece um destaque. Você me permita. Poxa, Danilo foi herói. Danilo teve 8% na eleição para governador de Pernambuco, foi sensacional. Porque acho que foi um esforço brutal dele, da força dele. Né? Outro que está assistindo a gente também é o Paulo André Leitão, o irmão da Tereza Leitão. Grande Paulo André. Grande Paulinho, grande Paulo. Porque Paulo André. Do governador e do governo, com a pancadaria, olha, você olhar o primeiro turno da campanha, aí vale 22. Você pegar o primeiro turno da campanha de 22, foi uma artilharia pesadíssima para cima de Paulo Câmara e Danilo pagando pato, segurando o tranco só. João tendo que cuidar da prefeitura e do chão, Geraldo desgastado por razões da política, se afastou, não estava na liderança, no comando. Tereza lutando pela eleição dela para senadora. E Danilo, meu irmão, teve que segurar quase contra tudo e contra todos, teve 18% dos votos na urna. Né? Ele foi segundo turno, César, você sabe, o segundo turno da eleição, se valesse os trackings de sábado, eu tive acesso a todos eles,
né, pelo respeito que nós temos, depois que foi fechado, todos tivemos a eleição. Você tinha Raquel, Miguel, Danilo, Anderson e Marília. O segundo turno estava precificado. No dia seguinte, infelizmente, é triste, com a morte do Fernando, tá certo? Você teve o maior volume, a maior quantidade de buscas do Google, da história do Google até ali, num único dia. 365 mil pessoas entraram no Google para saber o número de Raquel. Querendo saber quem era Raquel. E mais ainda, uma coisa extremamente significativa nisso, né? E que eu quero projetando, né? Vocês vejam Raquel e Miguel, né? Todos dois, praticamente na véspera, outro no dia da eleição, perdem entes queridos de forma trágica. Isso é um filme. O João perdeu o pai. E um menino naquela idade, jovenzinho, ao lado de Miguel, de José, de Duda, subiram no caminhão do Corpo de Bombeiro e comandaram politicamente a dor do povo de Pernambuco. Né? A Raquel, no dia da eleição, perde seu marido, pai de seus filhos. Eles são duas pessoas marcadas por sofrimento. Então, eu acho que o debate político em Pernambuco, até por respeito, né, a essa realidade, ele precisa ser um debate político novo, um debate político que busque unidades concretas, de benefícios para Pernambuco, estratégicos nesse momento, que dependem de todos os entes, estadual, municipal, estadual e federal. E Pernambuco deu um exemplo daqui para frente de que o debate político pode ser muito mais modernizado, muito mais qualificado, em benefício do interesse e do mercado e das pessoas todas. Isso é possível. Eu tenho uma esperança grande de que as novas lideranças, né, mais destacadas que estão no processo, para não ficar repetindo nomes, independentemente de Raquel, Miguel, olha, Raquel, Miguel, Danilo, João, Anderson, né? Veja, Tereza, Humberto, veja, já de uma geração, né, mais experiente, qualquer um deles poderia ser governador de Pernambuco, o Armando, que não foi, e outros e outras que têm condições, e sem divergências de fundo, porque todos querem o desenvolvimento de Pernambuco e a resolução de questões estruturais que, nesse momento, com gás, com infraestrutura, com estrada de ferro, com qualificação das rodovias, com serviços públicos melhores, com educação avançada, pode fazer de Pernambuco um brinco muito melhor do que o que é, e é muito bom em muitos aspectos. Eu acho que essa pesquisa ela me permite essa reflexão, César. Você e a Magno, que são pernambucanos, e eu sei o quanto vocês amam essa terra. Mas você é pernambucano também, Adinho. Você morou aqui muito tempo em Pernambuco. Mas aí eu estou falando é diferente, né? Por mais que eu ame, seja amado por algumas pessoas em Pernambuco, vocês dois são filhos. Só falta o título de cidadão. Vou arranjar um deputado aqui para arranjar o título de cidadão. Né, César? Vou ficar com essa missão aqui de arranjar um deputado para dar o título de cidadão a Adinho. Ele tem vários. Aí já sou continental, já de cara. A pesquisa ela dispara uma reflexão no momento que não é apenas do número, sabe, César? É do que se pode construir nesses próximos 2 anos, com Raquel governadora, João prefeito do Recife e Lula presidente. Para botar, como fazia Eduardo, como Jarbas em muitos aspectos, né? Mendoncinho, enfim, passar sacola antes dos outros e levar para Pernambuco investimentos. Os anos sejam lindos nas cidades e no estado. Deixa eu ler aqui, ó. Danilo Cabral mandou aqui, ó. Parabéns, abraço, Magno, Edinho e César. Parabéns pelo alto nível do debate. Obrigado, um abraço para ele. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a pesquisa, ela, enfim, é um retrato ali que tem que ser lido sem emoção, tanto de um lado quanto de outro, porque também um dos males, só uma coisa, um dos erros mais terríveis da política é a subestimação. Então, nem salto alto, nem achar que tá muito longe, dá tempo de resolver, não é assim. Mas o retrato de hoje, ele, digamos assim, ele aponta
uma condição agora que, enfim, tem outros elementos aí também que precisam ser analisados, como é, digamos assim, aprofundados em que regiões exatamente, em que municípios, quem é quem, como está e tal. Isso tem outros elementos para analisar numa pesquisa Pois mais é. aprofundada. Deixa eu Mas aproveitar essa o que eu deixa queria sua, dizer Sérgio. era só o seguinte: nós temos uma grade de programação até outubro de 2026. Nessa grade de programação, tem um conjunto de elementos que vão interferir muito. Por exemplo, no digital, se vão investir muito ou pouco em tráfego pago. Isso pode fazer uma diferença monstruosa para quem fizer. Ou seja, tem muito elemento ainda nessa caminhada, nessa jornada. Obviamente que a pesquisa tem uma importância muito grande para você, digamos, sentir a pressão, sentir a temperatura, abrir o olhar para... Aproveitando isso, César, foi bom que você tocar nessa questão da pesquisa. Eu fiquei impressionado, Edinho e César. Vieram pessoas dizer, poxa vida, o que é que você quer com essa pesquisa? Ainda falta 2 anos, acabamos de sair de uma eleição. Eu digo, peraí, minha gente, todo mês tem pesquisa para presidente da República? Por que não pode ter, por que não pode ter pesquisa para governador de Pernambuco? Se todo mês tem vários institutos fazendo pesquisa para presidente, que vai ser daqui a 2 anos também. Ô, Mário, eu queria falar uma coisa sobre isso. Veja, essa é que tudo, cara, pesquisa é um bálsamo, é um bem. Sem pesquisa não existe estratégia em nada na vida. Nada, não é apenas na política. É um dado científico, né? Não, na vida. É um balizamento científico. Para tudo, para os negócios, para a relação pessoal, para a relação... A família não pesquisar, quando você procura saber o que o outro está pensando, você está fazendo uma pesquisa para relacionar. Pesquisa todo dia, toda hora. O problema é que se criam mistificações. Vive gente, por exemplo, nas eleições virou uma indústria de pesquisas, né? Eu, por exemplo, esses meninos, eu falo com o maior respeito à turma da Opinião. Eu tenho o maior respeito do pessoal do Instituto da Opinião. Né? Eu sempre trabalho em Pernambuco há muitos anos, antes deles pesquisarem, inclusive, né? E no que eles colocam pesquisas sempre foram uma... Aliás, todas as pesquisas, mesmo minhas, as tendenciosas, as que atendem a balizas, porque passou-se a utilizar pesquisas como arma de convencimento do eleitor, de uma forma irresponsável, né? De uma forma irresponsável. Você tem... E eu fico, para não ficar citando nomes, o que nós temos hoje é uma hipótese considerando que há... Não é? E vejam, falta, você está falando, daqui a 2 anos, coisa é menos de 24 meses para o dia da eleição, gente. É nada. Estalar de dedos. E o César falou do tráfego pago. Veja, a aprovação hoje, alcance qualificado com consumo qualificado, seja de ideias ou de produtos e serviços, é resultado do acúmulo de conteúdos e administração da distribuição, da interação produzida, do engajamento, da multiplicação, do alcance do pós-alcance, tá? Do monitoramento e do entendimento do que significa alcance com relação aos objetivos específicos, seja da política, da produto. É muito importante saber isso, porque muita gente chega na véspera da eleição, dando ao tema eleição, né? Clientes principalmente, a eleição em outubro, chega em junho e diz, quero que você faça a minha campanha. Aí você diz, como é que está o seu alcance? O que você tem de seguidores? Como você... O cara não tem nada acumulado e quer que você resolva a parada dele em 3 meses, em 2 meses. Edinho e César. Então, é necessário que hajam pesquisas, que o investimento em pesquisas, sobretudo pesquisas digitais, etnográficas, investimento em redes sociais publicadas, com modernidade, com responsabilidade, seja feito ao longo do tempo, para não se chegar em cima da eleição e ficar utilizando fundo partidário e dinheiro público para estimular com alcance. Mas que isso seja... Edinho e César, eu queria pedir a permissão de vocês. Já está
quase em cima do encerramento da nossa live. Você sabe que o Instagram aqui tem regras, né? Queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi um papo muito legal, muito produtivo, com muita repercussão. E nos encontraremos em breve em outros momentos. Maravilha. Obrigado a você pelo convite. Um prazer, uma honra estar aí junto com vocês dois. É muito bom. A assistência que teve saco para ficar ouvindo essa conversa da gente sobre... Mas adorei vê-los, adorei a conversa, sempre um prazer enorme. Minha equipe aqui está dizendo que está assim, ó, está povoado de gente. Coisa boa. Magno, Valeu. Pesquisa. Grande abraço. Amanhã tem eleição para senador. Quarta-feira, aliás, amanhã tem para senador. Quarta-feira tem para presidente. Quinta-feira tem a avaliação de Raquel. Beleza. Embora. Estamos dividindo por etapas a pesquisa. Grande abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço grande. Certo. Aí agora vamos.